Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio Matos e hoje vamos dar uma passadinha rápida no resultado do quarto trimestre do Bradesco, tá? A gente vai fazer uma banco por banco, depois a gente pode fazer uma comparação e colocar a parte descontada, né? Tirar os efeitos do PDD para a gente ver aí qual foi o melhor banco, né, no ano de 2020, tá? Então vamos dar uma olhadinha na apresentação do quarto trimestre. O destaque, o Bradesco começa com destaque, né? Aqui nós podemos ver dois destaques. O lucro, tá? De 6,8 bi e aqui, ó, uma redução na despesa. Então, esses dois pontos são os pontos mais relevantes no quarto trimestre do Bradesco, tá? O lucro e um corte aqui de uma despesa de 3 bi realmente é bem significativo, tá? Vamos lá? A evolução operacional, nós vemos dois detalhes, né? A margem financeira, uma elevação, tá? As despesas operacionais em queda e o PDD expandido aqui na casa dos 14. A margem financeira, a gente vê aqui um aumento e o PDD, que é a previsão de devedores duvidosos, a gente viu que ele deu uma reduzida de 4,5. Um pouco mais à frente a gente vai ver que o banco estava na casa dos 6, já chegou a 8 e agora nesse quarto trimestre deu uma boa reduzida na provisão, considerando que já está no nível suficiente para a carteira de crédito, tá? Então aqui a gente tem um ROI, veja como o ROI já deu uma voltadinha, tá? O terceiro trimestre estava 15, né? Tendo em vista o volume de provisão, agora com a redução da provisão, o ROI já subiu de novo para casa dos 20, tá? Considerando ano a ano, lógico que vai ter uma queda, porque o segundo e o terceiro trimestre eles foram bem afetados pelas provisões, tá? A carteira de crédito, a gente vê aqui o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nas grandes empresas, ele teve aqui um aumento de dezembro de 19 para dezembro de 2020, tá? As grandes empresas. Nas microempresas também teve um aumento de 18, tá? As pessoas físicas também teve um aumento. Quais foram aqui? O crédito consignado. Esse crédito é um crédito muito bom, banco, né? Porque tem lá a conta lá, já vai ser descontado direto da folha. O imobiliário, esse aqui é significativo, é importante e é de maneira positiva, né? O imobiliário, porque tem a casa lá como garantia. O cartão de crédito já é um pouquinho mais elevado o risco. O leasing de veículos, tá? Já não foi tão grande, mas também tem uma garantia lá no veículo. Então esses aqui são os pontos que a gente tem que considerar. O aumento do imobiliário aqui é o mais relevante, o mais significativo para nós, tá? Aqui nós temos um aumento para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas teve uma redução, tá? Mas nada muito significativo. E vamos lá para o próximo. Aí aqui, esse é um slide bem importante. Então aqui é a provisão para aqueles créditos em caso de inadimplência, né? Então nós vimos aqui, ó, o banco vinha na casa dos 3, 3,5, 3 e 4. Essa era a provisão normal. Quando chegou a pandemia, que foi no primeiro trimestre de 20, ele pulou para 6 bilhões, quase 7 bilhões de provisão. No segundo trimestre foi quase para 9 bilhões de provisão, né, para os créditos, referência à inadimplência e às perdas. No terceiro trimestre ele já reduziu para 5 bi e agora nesse quarto trimestre de 2020 ele reduziu ainda mais para 4, chegando praticamente na mesma linha na mesma linha dos anos seguintes. Então o que o Bradesco está querendo dizer? Ele está querendo dizer que na visão dele, o que ele tem de provisão já é suficiente. Então ele vem reduzindo as
provisões. Depois a gente vai fazer uma comparação com os outros bancos. Acredito que eu vou confirmar, mas a provisão do Bradesco são 42 bilhões, a do Itaú 52 bilhões para esses créditos duvidosos que eles têm em relação ao recebimento ou não, tá? Vamos seguir aqui. Aqui a gente tem o índice de inadimplência, tá? O banco mede. Então aqui em 90 dias a gente vê que teve uma queda, mas na verdade não foi uma queda. Por quê? Porque o Banco Central autorizou a renegociação, né? Então tudo isso aqui praticamente está paralisado. As pessoas estão renegociando, reagendando, refinanciando, né? Então por isso que ela teve essa queda. Agora aqui dos 15 a 90 dias, então aqui é de 90 dias. Já de 15 a 90 dias, que já reflete um pouquinho dezembro, né? Novembro, dezembro, a gente percebe aqui que a inadimplência vem subindo, mas olha, esse aqui é o normal, né? Se você olhar aqui, março, junho de 2019, qual que era a taxa? Na casa dos 5, 4, 5, né? Então aqui ela está subindo, mas ainda está longe daquela normalidade do banco, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. A carteira prorrogada. Então o banco, ele tem duas, eles deu uma separadinha, a carteira prorrogada, eu vou adiantar um pouquinho aqui, e a carteira renegociada, tá? Então ele fez duas carteiras para atender aos créditos que ele fez. Então a carteira prorrogada, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um saldo de 48 bilhões, tá? Então como é que está dividido esse crédito, ó? Praticamente 20% está em crédito imobiliário. Então é uma carteira, é um crédito bem relativamente tranquilo, porque tem um imóvel, né, como a gente já disse. Aqui o consignado, tá? De veículos, tá? E aqui capital de giros. Então é aqui que está classificada, distribuída a carteira prorrogada, tá? A gente vai para o lado de cá e a gente vê o seguinte, ó, que desses 48 bi, 41 está em dia, 3 bilhões praticamente está atrasado, e aqui a gente tem praticamente 4 bi que ainda está em carência, ok? Da carteira prorrogada. Aqui, segundo eles, 13 anos é a média dessas pessoas que tomaram empréstimo, tá? Aqui classificação do rating das pessoas, 92% deles não tem histórico de atraso nos últimos 12 meses. Então essa é a demonstração da carteira prorrogada. A carteira renegociada, que aí foi preciso adaptar as condições, talvez aumentar um pouco mais as parcelas, aumentar a quantidade de parcelas, diminuir o valor. Essa carteira apresenta, eles definiram dessa maneira, tá? A inadimplência de 90 dias, ó, caiu de 5, está começando a subir, tá? Essa aqui é a referência de garantia do PDD para essa carteira, 61. E aqui a gente vê que desses 55% está emprestado para as pessoas físicas, 14 a grandes empresas e aqui 31 para as pequenas e médias empresas, tá? Vamos lá? A margem financeira é a parte de ganho do banco, tá? Aqui só tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Aqui, NIM é o quanto o banco ganha de juros do total que ele empresta, qual que é a margem de spread que ele está tendo, tá? Então a gente vinha aqui, ó, em 2019 estava na casa dos 7, aí 2020 aqui ele deu uma caidinha, terceiro trimestre estava em 5,9 e agora a gente precisa ressaltar que no quarto trimestre ele subiu para 6,4. Então aqui é a margem de juros que o banco obtém na sua movimentação. Lembrando que a taxa Selic está 2%, o banco está com 6,4%, então ele está ganhando aí em torno de 3 vezes mais do que a Selic na média total, ok? Então vamos lá, as receitas de serviço. Então vamos lá, dar uma olhada como é que está essa situação aqui. Vamos olhar aqui, ó, as rendas do cartão, conta corrente, operações de crédito, as cobranças, os consórcios, e aqui a gente tem relativamente aumentos significativos somente na parte de fundos, que houve uma redução. Pode-se explicar pelo seguinte, né? Muitas das pessoas hoje, muitos desses fundos podem estar no CDI, com margem
atrelado ao CDI. O CDI está muito baixo e as pessoas realmente estão saindo desses fundos e indo para outras, migrando para outras operações mais lucrativas, tá? E aqui a gente tem o número de clientes corretistas, né? O quarto, terceiro, subiu no número de corretistas. O volume de cartão transacionado foi superior, né? Menor que o trimestre de 2019, mas superior ao terceiro trimestre. E aqui a gente vê um detalhe muito importante, ó. A corretora do banco, né, tem aumentado a movimentação significativamente. No quarto trimestre de 2019 era apenas 8 bilhões. No quarto trimestre de 2020, 39 bilhões. Ou seja, provavelmente com essas grandes corretoras normais que nós temos por aí, XP, Rico, Clear, então o banco tem utilizado mais a sua corretora, provavelmente abaixado um pouco as taxas, as corretagens, para que a pessoa não saia do banco para ir para uma dessas corretoras. Então ele deve estar fazendo um trabalho bem aprofundado com os clientes, e eles têm conseguido que os clientes tenham usado a sua própria corretora do banco, tá? As despesas operacionais, aqui sim a gente tem, como a gente viu lá no começo, foi 3 bi, é realmente uma redução significativamente, é importante. Aí a gente vê aqui, ó, as agências, olha a redução, no quarto trimestre de 19 eram 9.406, agora foram para 8.840, mas de repente você pode pensar, nossa, mas está fechando muita agência. Mas existem algumas situações que talvez a gente não tenha tanta essa visibilidade. Mas, por exemplo, na Avenida Copacabana havia 12, 13 agências do Bradesco numa única avenida. Avenida Paulista, 11 agências do Bradesco, né, apenas na Avenida Paulista. Na Faria Lima, se eu não me engano, eram 14 agências. Então, é isso que eles têm feito, eles têm reduzido significativamente e pontualmente, primeiro em São Paulo, Rio de Janeiro, mas segundo no próprio CEO, essa movimentação vai continuar acontecendo e vai se expandir para as outras regiões, tá? O número de funcionários também tem sido drasticamente reduzido, né? Mas eficiência, fecha as agências, então alguns ali de repente podem até mesmo optar pela saída. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa foi demitida, mas muitas vezes é o interesse do próprio funcionário em sair, tá? Então aqui a gente vê um corte significativo nas despesas realmente. Participação digital, que a gente só vê um crescimento normal, né? Os bancos têm atuado fortemente aí no seu digital, tendo essas pequenas fintechs, eles também não têm ficado para trás. Então aqui a gente tem os números, os aumentos, os clientes digitais sempre aumentando, as transações aqui pelo mobile, internet. Aqui a gente vê as transações do caixa, olha a redução, né? Aqui, 272 milhões eram em 2018, 235 em 2019, 2020 90. Lógico que aqui o banco ficou um bom tempo fechado que eu digo um horário reduzido, né? Então muita gente também não foi no banco, foi só apenas para o essencial, tá? Então a gente tem aqui uma evolução dos canais digitais. E aqui a gente tem a provisão, o guidance para o ano seguinte. Então a gente vê aqui que no ano de 2000 o aumento foi de 10% e eles preveem um aumento para 2021 entre 9 a 13. A margem de clientes subiu 5 no ano de 2020, eles preveem um aumento de 2 a 6. Tá? As receitas de prestação de serviço que foram uma queda, a gente percebe aí que essa queda pode ser as fintechs, o Pix, por mais que não afete o banco, a gente acredita que afeta em uma margem pequena, nada que vai fazer o banco perder grandes receitas, mas uma margem pequena a gente acredita sim que vai ter uma redução. Só que a gente tem que ver o seguinte, haverá uma compensação. Por quê? Porque com o Pix haverá uma movimentação de dinheiro físico menor. E a movimentação de dinheiro físico há um custo elevado para o banco, né? Então eles têm que, por exemplo, os carros, de carro forte,
Isso é um custo elevado, essa movimentação de dinheiro de uma agência para outra, há um custo significativo. Então, dentro o aumento do PIX e a redução das transferências bancárias feita no banco, haverá uma compensação pela movimentação de dinheiro. Então, prevê-se uma movimentação de dinheiro físico entre as agências menor. Então, isso vai dar uma compensada, segundo declarou aí o CEO. Aí a gente acompanha e vê o resultado. Sempre que o CEO der uma posição, a gente acompanha. Ele der uma justificativa, a gente acompanha, vê se faz sentido aquela explicação e tal, né? E aí a gente vai acompanhando. Os resultados de seguro também foram afetados, né? Caíram 18%, a gente sabe por quê. Uma redução, né, do tempo, os clientes não foram muito no banco, quem foi para renegociar, e aí você não vai oferecer um seguro para uma pessoa que está renegociando, a pessoa já está lá para fazer uma renegociação, pedindo uma prorrogação, você não tem condição de oferecer um seguro para esse cidadão, mas eles acreditam em um aumento de 2,6. Já a PDD, que nesse ano atinge 25 bilhões, eles pretendem no ano de 2021 entre 14 e 17. Então aqui há uma redução da PDD, provavelmente uma tranquilidade para o lucro, e na transcrição do release a gente pode acreditar aí que os dividendos para o ano de 2021 possam voltar às margens do ano de 2019, conforme foi dito no próprio release, tá? Então, esse aí, deixa eu montar aqui, esses números do Bradesco, você colocando, tirando a PDD, recalculando, fazendo os ajustes, a gente chega à seguinte conclusão, que o Bradesco teve grandes cortes nas despesas e, readequando os números, a gente percebe que ele teve em torno de 2 bilhões a mais de lucro referente ao ano de 2019, quando você faz o ajuste da PDD, tá? Então ele teve um aumento no lucro de 2 bilhões. A gente vai vir acompanhar esse ano e vamos ver a situação que ele vai, como é que ele vai se adaptar, como é que ele vai conseguir transmitir essa margem financeira, que agora já não tem mais os TEDs, a entradinha do dinheiro do TED e tal, e outras situações mais, mas vamos acompanhar. Então, vamos agora aqui olhar essa parte aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o Bradesco, né? A cotação do Bradesco, o gráfico do Bradesco. Então a gente tinha aqui o Bradesco antes da pandemia, o preço da ação na casa dos 30, né? Janeiro aqui mais ou menos, ó. 30 é 29, essa aqui era 28, 29, tá? Então se a gente excluir a pandemia e a gente leva em consideração que o banco teve um lucro de 2 bilhões em referente ao ano de 2019 e a gente tem as cotações atuais do banco a 22, a gente encontra aí uma diferença que pode ser que o mercado está dando uma batida, castigando um pouco mais o Bradesco, além de fato ele merece. Lógico, a gente tem que acompanhar o resultado de fato das fintechs, como é que vai ser esse Open Bank, como é que vai ser a reação, como é que ele vai enfrentar essa diminuição de receita, se ele vai transformar outros serviços, se ele vai recriar, e a gente vai acompanhando, mas que a gente percebe uma distorção entre o resultado do banco e o valor da sua cotação, a gente percebe que alguma coisa está muito diferente, ok? Então era isso que a gente tinha para falar hoje. Então eu já fiz o do Itaú, fiz o Bradesco, agora eu vou fazer o do Banco do Brasil, que também veio mais ou menos na mesma linha, e depois a gente vou tentar fazer um comparativo dos três para ver qual foi melhor, qual foi o resultado, quem pôs mais no PDD, quem teve o lucro, a situação dos clientes, a gente vai fazer uma comparaçãozinha, ok? Agradeço muito o seu tempo, a sua paciência, se possível se inscreve no canal, dê a sua curtida, compartilhe com um amigo que também tem o Bradesco, e a gente agradece. Até o próximo vídeo, até mais.